Ih, desligou. Olha, delay. Graças e paz, irmãos e irmãs. Queria convidar a todos que abram suas Bíblias lá em Neemias, capítulo 8. E quebrando um pouquinho nosso protocolo, vamos fazer a leitura todos em pé daqui a pouco, em alusão ao próprio texto e a mensagem dele. Neemias, capítulo 8. Depois de Crônicas, antes de Esther, Antigo Testamento. 8 em pé, faremos a leitura, ouviremos aí a leitura por mim da palavra do Senhor, Neemias, capítulo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Amém? Todos acharam? Esdras lê a lei diante do povo. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E leu o livro diante da praça que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias, e à esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Ussã, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serabias, Jamim, Acude, Sebataia, Odias, Maceias, Quilita, Azarias, Josadabe, Amnã, Pelaías, e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendessem o que lia. Até aqui, palavra do Senhor, podeis assentar. Pai querido, Pai eterno, que somos gratos pela tua bondade de nos reunir mais uma vez nesse santuário, nesta linda manhã de domingo, para juntos aqui louvarmos o teu nome, Senhor Deus, suplicarmos a tua graça, o teu perdão, a tua presença. E agora, Senhor Deus, nos ensina segundo o teu propósito, e que possamos ser alimentados para vivermos segundo a tua santa vontade, pois tu és Deus santo, 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 e nós pecadores, por isso precisamos da tua bênção. Abunde, Senhor Deus, a tua graça em nossas vidas, nos tocando, nos fortalecendo, nos alimentando. É a nossa oração de gratidão e de súplica, meu Pai. No teu nome, Jesus, nosso querido pastor. Amém. Ao longo da organização das civilizações, da formação dos povos, da organização das sociedades, quando nós estudamos como isso se dá, uma das coisas primordiais que acontece é a escrita, que vai sendo construída de povo para povo. Cada povo, dentro das suas necessidades, constrói suas escritas. Então saímos lá dos desenhos rupestres, nas paredes das cavernas,
e vamos nos adentrando ao mundo neolítico, em que as organizações estão se fazendo, os povos, as cidades, as vilas se organizando. E para isso precisa haver a comunicação. Para isso as escritas começam a ser elaboradas. As letras, as escritas cuneiforme, hieroglíficas, as gregas, depois as hebraicas, e assim até chegar na nossa letra, no nosso idioma, nas nossas letrificações que nós entendemos e nos comunicamos, nos fazendo entender. E é claro que ao longo desse desenvolvimento da escrita, nós temos também as escritas sagradas, onde for aqui compilada, e essa mesma escrita que o povo pediu aos sacerdotes que lessem para eles no santuário daquele momento. A palavra de Deus foi registrada, não só apenas para a escrita como início, ela foi criada para registrar o comércio, especialmente as ações econômicas, mas também para registrar a relação do povo com suas divindades. E com o povo de Deus não foi diferente. O povo hebreu não foi diferente. Eles sabiam que aquilo que se mostrava da presença de Deus visível seria a sua palavra, as sagradas escrituras. Quando nós lemos lá no Êxodo, na caminhada do povo de Deus rumo à terra prometida no deserto, o primordial foi que o povo tivesse a lei do Senhor, para que tivesse seus passos seguidos, um caminho, justiça, organização, a palavra de Deus que se materializa para bem dirigir a vida desse povo que está numa jornada. E Deus manda Moisés sobe o monte, ele vai lá e desce com as tábuas, os 10 mandamentos. E sabemos que essas leis já foram quebradas logo em seguida, porque quando descera Moisés, o povo tinha construído um bezerro de ouro, idolatria. Algo que está, parece que, implicado no coração do ser humano, a idolatria. Parece que nós gostamos e temos a necessidade de construir idólatras, postos ídolos. Temos que ser idólatras e construir postos ídolos de imagem de pessoas, de coisas, às vezes de ideologias. Nós somos pessoas idólatras. Resta saber qual que é a minha e a sua idolatria hoje. E aí Moisés perdeu a paciência e quebrou os 10 mandamentos, a tábua, a pedra de cima do bezerro de ouro, e teve que subir novamente, buscar essa palavra de Deus que orientaria o povo de Deus. A palavra de Deus vem para orientar, porque o homem e a mulher, sem a palavra de Deus, estão perdidos. Nós nos perdemos, e Deus, na sua infinita sabedoria, Ele nos deixa então a sua palavra para que nós possamos viver sobre a sua vontade, sobre a sua direção. E eu quero perguntar aqui a vocês, a partir do meu coração, como nós temos visto, tratado, observado a palavra de Deus hoje. Nós queremos às vezes ver os versículos brotando para lá e para cá, mas não é só isso. Volto a fazer como eu tenho visto, tratado e observado a palavra de Deus, porque ela não é um talismã. Moisés quebrou as tábuas no bezerro de ouro, porque para ele o mais importante era o sentido das palavras. E ele pegou novamente, subiu, teve trabalho, novamente foi lá e pegou as novas tábuas da lei. Perdeu mais tempo, gastou mais tempo no monte, para talhar essas letras, santas letras na pedra. Hoje nós temos facilidade de lermos a palavra de Deus, e veja que nós temos feito isso muito pouco. Não temos observado a palavra de Deus. Ela tem sido de fato vista, tratada, observada como palavra de Deus para cada um de nós, a nos dizer o que fazemos, como estamos e como devemos viver. Essa é a finalidade da palavra de Deus. Não é um talismã em que nós portamos de lá para cá. Eu tenho umas 20 Bíblias em casa. Se não tiver mais, eu estudo.
Adoro estudar a Bíblia. Mas qual o sentido para a nossa vida dessa palavra de Deus? Ela tem dirigido a nossa vida? Ou temos olhado para ela de vez em quando como uma palavra a ser dirigida conforme o nosso desejo ou a nossa necessidade? Então, às vezes eu uso a palavra de Deus como uma caixinha de promessa. Qual o texto? Lê um texto para mim hoje. É como se fosse um talismã. Essa não é a função da palavra de Deus. Vou deixar a Bíblia aberta lá, geralmente no Salmo 91. 10.000 caíram à sua direita, 10.000 à sua esquerda. E não é sobre isso também. A palavra tem que estar gravada em nosso coração. Em nosso coração. Não pode ser desse jeito. Pois se assim for, ela perde a sua finalidade, perde o seu propósito e deixa de ser palavra de Deus. Deixa de cumprir o seu propósito, como diz Isaías, que a palavra de Deus não volta para ele sem cumprir os seus propósitos, porque senão ela passa a ser apenas mera letra, morta, como diz Paulo. Então ela tem que ter um propósito, mudar o meu coração, a minha vida, e estabelecer os meus passos, firmar os meus passos no meu caminhar. Eu tenho que viver sabendo disso, me apropriando da palavra de Deus, sabendo que tudo pode acontecer, mas seremos mais que vencedores, mas se de fato nos apropriarmos do sentido da palavra de Deus, na força do Espírito Santo, independentemente do que eu viva, do que eu sofra. Eu sou mais que vencedor, porque em Cristo Jesus eu fui resgatado. E essa palavra agora tem vida abundante na minha vida, na minha caminhada, em meio a uma sociedade perdida em pecados. A palavra de Deus tem que ser mantida viva no coração, não apenas nos umbrais das portas, na mezuzá, como o judeu passa toda vez de dar um beijinho nela, mas não vive a palavra de Deus. Não adianta, é mais um talismã, é a frutificação no coração das nossas atitudes que vai denotar se Deus habita em nós, se Ele age em nós e através de nós. Se assim não for, estamos perdidos. Seremos como os saduceus que não creem na ressurreição, porque não tem sentido mesmo a ressurreição para aqueles que não creem e não obedecem a Deus e a sua excelsa palavra. A palavra de Deus deixa de ser palavra de Deus, deixa de ser o Deus maravilhoso, conselheiro, deixa de ser o Deus forte, e deixa de ser o Pai da eternidade, e deixa de ser o príncipe da paz, e vivemos atormentados. Não é um talismã que eu tenho que colocar no bolso, na blusa, na cabeça. Não, eu tenho que colocar no coração e buscar a todo custo obedecê-la e sabendo que tudo acontece sobre a graça e a vontade dele, em tudo dá graças. E sobre esse Deus está todo o governo, de modo especial o governo da nossa vida. De um Deus que reina em nossas vidas em qualquer instância. Em qualquer instância. Moisés, ao pegar as leis e tentar ordenar a vida do povo, estava obedecendo a Deus nessa caminhada. Ele sabia que o povo não iria obedecer, mas precisava da lei. É uma necessidade. A palavra de Deus é uma necessidade para dirigir a vida do povo, orientar, trazer luz, alimento, pão espiritual, porque sem esse pão, sem essa luz, nós nos perdemos. Nós nos perdemos. O povo se perde. E nós precisamos entender que Deus é Deus acima de tudo, o nosso Deus que fala e nós buscamos obedecer. Não é só uma lei registrada, palavras registradas, seja em pedra, seja em pergaminho, seja no que for. Hoje está nos bytes, bits, no mundo digital. Mas mesmo assim, se não tiver no nosso coração, não muda a nossa vida, porque essa é a função da palavra de Deus, mudar
e dirigir a nossa vida, a nossa caminhada. A lei do Senhor, ao ser lida ao povo, é reverência. O povo de pé se levantou e assim ficaram por horas. Por horas. Verso 3. Ele leu no livro diante da praça que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva, desde o nascer do sol, desde o nascer do sol até o meio-dia, então no mínimo 6 horas, o povo ficou de pé, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, estavam ali compactos, como se fosse uma pessoa só. E ali eles adoraram a Deus, eles pediram, leia para nós a palavra de Deus, estavam sedentos. Eles queriam ouvir Deus, Senhor, fala conosco. Não queremos aqui ouvir qualquer palavra, mas queremos ouvir a tua voz. E o povo pediu, e os sacerdotes providenciaram tudo. E eles ficaram ali horas de pé. E ali o nome do Senhor foi louvado. E eles conheciam a lei, eles honravam o nome do Senhor. Eles não queriam ter o nome do Senhor em vão, era pecado. Hoje temos visto o nome do Senhor assim sendo citado de várias maneiras irônicas, chacotas, piadas. Isso é triste. Falta temor, é um pecado. Estavam ali compactos. Isso nos mostra a nossa necessidade, o desejo do Senhor que estejamos unidos em um só propósito, como povo de Deus, unidos. O povo estava ali como se fosse um, de pé, ninguém resmungando, não vendo, ó, que termina isso aqui, porque tem que assistir o jogo hoje. Vamos lá rapidinho, pastor. Hoje não, mas eu lembro de muitos que reclamavam no culto à noite que tem que correr para ser o fantástico. Eu via muito isso. Era mais comum. Não foi porque nós mudamos para de manhã, não. O povo pediu, nós mudamos aí. Mas a falta de reverência às coisas do Senhor. A falta de desejo de ouvir a voz de Deus, apesar de quem está pregando. É sobre isso. E nesse texto, o povo aqui, depois vocês podem seguir a leitura depois em casa, o povo se emocionava, choraram, porque era Deus se manifestando ali, porque o povo quis ouvir a voz de Deus. E o sacerdote, com a instrução do Senhor, desejava que todos ouvissem a palavra de Deus, não só ouvissem, mas também que entendessem a palavra de Deus, que não houvesse nada que atrapalhasse, nenhum barulho, nenhum aparelho, nada deveria atrapalhar a comunhão do povo de Deus. Às vezes nós somos aturdidos, somos interrompidos, somos afrontados com interrupções, e é Deus falando, aqui houve essa preocupação, e que todos entendessem. Eles separaram lá os auxiliares dos sacerdotes, para que pudessem ir explicando a palavra de Deus para todos, para que todos, sem exceção, entendessem a revelação de Deus para aquele momento, que Deus pudesse alimentar os corações, todos eles, segundo a palavra estava sendo ministrada ao povo naquele momento, que não houvesse nada que atrapalhasse. É pelo ouvir a palavra que somos alimentados, que somos tocados e temos a fé. É pelo ouvir a palavra de Deus que nós acrescentamos a nossa fé. A fé acrescida. E elas foram explicadas. Porque às vezes é necessário isso. Refletirmos e alguém nos ajudar nessa caminhada. É a nossa luta. Entender a vontade de Deus. Não é à toa que a gente, em nossa formação, a gente estuda grego e hebraico, porque é uma luta que Deus vai se revelando, e a cada interpretação, a cada tradução, ele se mostra de maneira diferente.
mas rica, nos mostra o quanto somos limitados. E Ele continua falando conosco com diversidade maravilhosa nas nossas necessidades. Em terceiro lugar, havia uma sintonia. Em sintonia o que acontecia naquele momento, naquele lugar, porque o povo ouvia a palavra de Deus. Havia sintonia porque o povo entendia a palavra de Deus. O povo desejava. E viviam em sintonia porque o povo louvava a Deus. Esdras bendisse ao Senhor. Verso 6. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. O Amém aqui 2 vezes, Amém. Essa palavra Amém, no original, no hebraico, ela significa muito mais daquilo que nós às vezes entendemos. Sempre há algumas explicações, algumas maneiras de contar, explicar o que significa algumas palavras. O Amém é uma delas. E precisamos, às vezes, de uma figura para a gente entender o real significado dessa palavra Amém. E um grande estudioso diz que ele vê como um pedaço de madeira em um grande rio. Depois de uma grande tempestade, pessoas morrendo afogadas, as pessoas desesperadas, e a pessoa vai morrer também, vê a madeira, e a pessoa se agarra. E eu me agarro nisso, e eu me agarro a isso. E para ele o Amém significa isso. E eu me agarro nisso agora, eu me agarrei nisso, é o Amém. Faz todo sentido. Que você seja abençoado, Amém, eu me agarro nisso. Que você seja suprido, Amém, eu me agarro nisso. Porque é a palavra de Deus. E eu me agarro nisso. O que me salva, que me dá a condição de poder respirar bem. Eu me agarro nisso, Amém, Amém, Amém. Achei linda essa conotação, essa analogia da palavra Amém. É como se nós agarrássemos de alguma coisa que nos salva, que nos fortalece, que nos dá ânimo, que nos motiva. Então o Amém tem muito mais da própria palavra fria, às vezes. Amém, apenas um assim seja. Nós devemos agarrar daquilo que o Senhor nos dá como esperança. O Senhor tem falado a todo o povo. E primeiramente, por quê? Porque o povo pediu, o povo quis, o povo buscou, o povo estava emocionado, ficaram horas. E Deus falou grandemente ao seu povo. O povo se emocionou, louvou a Deus, e todos puderam entender a palavra de Deus, a vontade de Deus. O Senhor tem falado a todo o povo. O Senhor tem falado a cada um de nós ao longo dos tempos. Não devemos nos afastar dele e de sua vida. O povo estava tão desejoso porque por muito tempo estavam longe. E aí ficaram com muita sede. Mas Deus continua se revelando até os nossos dias, a sua palavra, para nos manter conectados, para nos manter abençoados com sua palavra. Eu quero, para terminar, ler um verso aqui de João 14, capítulo 14 de João, que tem essa semana, até o nosso culto aqui tem sido visitado. Apenas o verso 21 do João 14, apenas o verso 21, para a gente encerrar a nossa reflexão. Aquele que tem os meus mandamentos, verso 21 e 14 de João, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Glória a Deus. É palavras de Jesus. E esse
capítulo todo aqui, Jesus aqui promete o Consolador, dizendo para toda a igreja: olha, eu vou, mas vou preparar lugar para vocês. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se você me amar, obedecerá aos meus mandamentos. E eu, olha que fantástico, me manifestarei a vocês. Mostrarei a minha face, as minhas mãos, a minha vontade, o meu coração. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Com alegria, louvemos a Deus com o hino 231. Se das vidas as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão. Conta as muitas bênçãos de Deus, dize de uma vez, e surpreso verás como Deus já fez.